Fala galera, hoje nós vamos então finalmente falar. Eu sei que eu tô atrasado com vários outros vídeos, tem outras edições que em breve eu vou postar, mas só que muita gente estava realmente empolgada com esta nova edição de Modern Horizons. Então eu vou fazer o top 5 que virou um top 10 porque tem muita carta boa nessa edição, né? Não é absurda, mas ela tá bem boa, né, em comparação às edições de T2. Que as cartas não são tão boas pro Pauper, né? Então dá pra fazer um top 5 tranquilo. Esse aqui é um top 5, top 10, eu nem sei se o vídeo qual ficou o título, mas aí estamos. Vamos falar então aqui rapidinho só dos reprints, porque foram vários reprints interessantes, mas nada muito absurdo, tirando alguma coisa ou outra. Então eu só vou botar aí na tela todos os reprints, né? Tivemos Idzero, a maioria. Eu não botei todos aqui, mas os que eu lembrei e os que eu achei mais importantes, como as 5 lentes de Cycling, que foram reprintadas, então para o Modern talvez seja mais importante do que para o Pauper em si. Temos Crozen Tusker, Reckless Charge, Pilhagem, Goblin Matrona, Firebolt, o Nerf até saiu recentemente, mas agora pelo menos vai facilitar para quem precisa dessa carta, que ela é muito boa também no Pauper. No Modern vai ser absurdo esse Nerf, né? Voltar um Death Shadow. Diabolic Edict, que já tinha sido reprintado e já estava mais fácil de conseguir. Shelter. Gilded Light, essa carta eu vou dar um parênteses aqui, porque ela no mall ela foi lançada como comum. Ela podia ser usada no Pauper normalmente, você poderia usar a carta original que só existe na vida real, que é de Flagelo, eu acho, que é incomum. Mas agora tem um reprint comum, então não tem aquele problema de foi printada no mall, então, mas tudo bem, eles podiam fazer isso com todas as cartas do Pauper, que seria maravilhoso, né? Todas as cartas que só existem como incomum na vida real e no mall é como comum, né? Como Chainless Edict, né? Pra facilitar de você poder ter um Pauper unificado, né? Mas, ok, começaram com Gilded Light, então tá aí. É uma carta interessante, só curiosidade, por caso alguém não soubesse que existisse, ela só existia como incomum na vida real, né? Também Nimble Mongoose, que eu acho que a galera conseguiu. Acho que a Eternal Masters ela saiu, então para quem precisava. Exclude, que é uma carta meio chatinha de conseguir, tudo bem que ela veio incomum nessa edição, mas é um reprint legal. Prohibit, que também é um reprint interessante para quem não tinha. Carrion Feeder, eu acho que essa carta era meio complicada de conseguir, ela estava ficando meio cara. Lava Dart, o primeiro reprint dela, né? Uma carta bem forte aqui pro Modern, né? Tudo bem, esse vídeo não é sobre o Modern, mas eu preciso dar ênfase porque realmente tem umas cartas aqui que são pro Pauper, mas que no Modern vão fazer absurdamente muito mais efeito, né? Lava Dart é bom no Pauper e tal, mas no Modern vai ser muito explosivo. E temos aí então agora as que eu acho que são os reprints mais importantes, que são sim as Lands Nevadas. Elas são, acho que, o reprint mais esperado de todos, né? É a coisa que eu mais fiquei feliz com essa edição. Os Lands Nevados estão voltando e são full art aí pra quem gosta. Confesso que eu achei as artes bem mais ou menos, uma ou outra eu achei bonita. Tudo bem que é o mesmo artista, mas tá muito igual as artes, né? Parece que você viu a Land Nevada de um outro ângulo, mas enfim, chega de reclamar. Finalmente vieram mais Lands Nevadas, então para todo mundo conseguir ter Lands Nevadas, isso é muito bom para baratear o preço delas. E 3 cartinhas que eu achei, além das Lands Nevadas, né? Então são 4 as Lands Nevadas e outras 3 que realmente são reprints muito importantes, já que ninguém quase conseguia essas cartas, que é o Spore Frog, o Crypt Rats e o Battle Screech, né? Essas duas últimas, o Battle Screech e o Crypt Rats, falei Battle Screech, as gralhas já começaram Os Battle Screech e o Crypt Rats vieram como incomum nessa edição, mas pelo menos são reprints importantíssimos, porque eram muito difíceis de conseguir, né? O Crypt Rats nem tanto, mas o Battle Screech já estava ficando absurdamente caro. Então né, essa edição tá boa até para estes reprints, então Carrion Feeder também veio em comum, mas beleza, não era tão impossível de conseguir como o Battle Screech, que estava bem chato de conseguir caro. Então é isso aí. Deve ter tido alguns outros reprints, mas são cartas que não fazem muita diferença pro Pauper e tal, e também não são muito impossíveis de conseguir. Essas aí então são as mais relevantes que eu comentei. Mas claro, se eu esqueci de algum, pode comentar aí embaixo, que eu vou ajudar bastante. E se você estiver gostando deste vídeo, por favor, já deixe seu joinha. Eu sei, eu odeio pessoas que já pedem joinha no início do vídeo, mas não custa só lembrar, né? Dá só um scrollzinho rapidinho, dá um joinha e vamos continuar. Então vamos aqui às cartas. Eu separei 39 cartas. Eu vou falar um pouco de 29 e as outras 10 eu falo um pouco mais, só pra não ficar muito extenso isso aqui, né? Eu separei sim num top 5, top 10, sei lá. Acho que não ficou 100%, porque muitas dessas cartas eu achei muito parecido o impacto que elas podem causar. Então,
O número 9, o número 10, o número do 10 pro 11 não é uma coisa significativa de ser, meu Deus, é número 11, então ela não vai jogar. Pode ser que jogue também, porque tem bastante cartas boas, como eu tô falando, né? Como eu venho falando aqui. Então vamos lá. Eu tô olhando pra lá porque está tal coisa. Eu acho que eu vou deixar aqui que daí eu posso falar e olhar mais pra vocês. Olha pra mim. Temos aqui então uma das cartas que eu separei aqui. Claro que teve várias cartas que ficaram de fora, que eu acabei meio que separando pra não ser também, todas as cartas são boas. Nem todas são boas, né? Mas tem umas cartas que são legais que eu queria colocar aqui, mas eu acabei não colocando porque senão o vídeo ficaria muito extenso, porque tem bastante coisa legal. Então vamos lá, Font of Ichor. Eu achei essa aqui legal, é um artefato de 3 manas, que vira e adiciona uma mana de qualquer cor. E tem paga 3, ele vira um 3/3 de dinossauro, artifact creature, até o final do turno. Então é quase uma mainland. Eu achei legal porque ele consegue dar fixer de decks de várias cores, então adiciona mana de qualquer cor, por 3 manas. Tudo bem que não é que nem um Prophetic Prism, né? O Prophetic Prism é uma das cartas mais fortes do Pauper atualmente. Mas adicionar mana de qualquer cor e ainda no final do turno, no final do jogo, na verdade, você pode transformar ele no bicho pra ter um finisher, digamos assim, né? Naqueles decks que não vai criatura, poderia ser uma opção. Se bem que o que vira e adiciona mana incolor e ganho de vida é melhor, né? Temos aí Trumpeting Herd. Desculpe aí pelo meu inglês, né? Mas 2 genéricas, 2 verdes, Sorcery. Cria um token 3/3 de elefante e tem rebound, ou seja, se eu jogar essa carta por 4 manas, eu vou criar um token 3/3 e se resolver essa mágica, ela vai ser exilada no início da manutenção do próximo turno, eu jogo ela de graça e daí sim ela vai pro cemitério depois disso, então eu faço 2 tokens 3/3 de elefante por 4 manas, parece legal para um deck, não para um Stomp porque é muita mana, mas sei lá, um deck monogreen ramp, que daí você consegue no early game fazer 2 tokens 3/3, ou um deck até mesmo mid-rangezão, que vai ganhando valor. Então é uma carta interessante. E como ela é uma sorcery, você pode fazer com spells mesmo, né? Cartas que voltam spells do cemitério, então eu achei interessante, porque por si só 4 manas 3/3, e na verdade é 4 manas, bota 2 tokens 3/3, eu achei bem legal. Mas está longe de incrível, mas é uma carta legal. Temos aqui Igneous Elemental, 4 manas genéricas de 2 vermelhas, 6 no total, Elemental 4/3. Ele custa 2 a menos se você tiver um terreno no seu cemitério. No Pauper não é tão impossível, porque você tem Ash Barrens, você tem Evolving Wilds, Terramorphic Expanse, e até mesmo as Cycling Lands. Então ele pode ser 4 manas, 4/3, beleza. E quando ele entra em jogo, você pode dar 2 de dano numa criatura alva, ou seja, ele vira quase um Flametongue Kavu, certo? Só que pro Pauper isso pode ser uma coisa bem interessante, ainda mais que quando ele entra em jogo, dá 2 de dano, então você pode flicar ele, você pode usar Core Skyfisher para baixar ele de novo, então... E decks de Self-Mill, deck de Madness, né? Você pode acabar descartando um terreno e ele não fica tão impossível de baixar. E 4 manas 4/3 é bem forte. E claro, se na pior das hipóteses são 6 manas 4/3. E como eu falei, se você fizer um deck de Flicker com ele, pode ser que ele consiga matar algumas criaturas. Então eu achei interessante por causa disso. E como é deck vermelho, às vezes pode ser aqueles decks que focam em cada jogador sacrifica um terreno. Então, né, você perde o terreno, eu sei, mas às vezes você pode facilitar pra você baixar algum negócio enquanto você vai matando as criaturas do oponente. Fica a ideia aí, eu gostei bastante dessa carta. Temos aqui Fists of Flame. Ela é uma incolor, uma vermelha instantânea, e ela compra uma carta e você até o final do turno a criatura ganha atropelar e +1/+0 para cada carta que você comprou nesse turno. No primeiro momento eu pensei em Kill Fiend com essa carta, né, não sei se substituiria o... que dá Double Strike Trampo, que eu esqueci o nome agora, Temur Battle Rage, eu acho que não substituiria, né, mas seria talvez um adendo, ainda mais que é uma Cantrip, assim, Cantrip não, é uma Cycle Card, né, 2 manas compra uma carta, e além disso dá um +1/+0, e atropelar, dependendo da situação não precisa ser um deck de Kill Fiend, mais um deck Stomp, mais mid-rangezão, porque imagina essa carta com Brainstorm, tá ligado? Você faz um Brainstorm, essa carta, daí o bicho já ganha +4/+0. Então, além disso, essa carta se paga, então você compra uma carta. É mais ou menos... O Temur Battle Rage você, obviamente, mata muito mais rápido, mas você não tem aquela habilidade de... Vem uma... top deck morto se você não tem bicho, sabe? Essa aqui ainda você pode no passo só dar Cycling pra ver se tu compra alguma criatura. Assim como aquela carta que muda o poder de resistência, né? Às vezes você usa ela só pra dar um Cycling, né? E se livrar da carta se você não tiver o combo na mesa. Mas eu achei essa aqui uma carta interessante pra se comentar. Temos o Bogardan Dragonheart, 2 genéricas e uma vermelha, 2/2, Xamã Humano.
Sacrifica outra criatura, até o final do turno, Bogadão Dragon Hot becomes a Dragon. Ele vira um dragão 4/4 voar haste. Então, esse carinha aí eu achei, pelo primeiro momento, eu falei, ah, nossa, muito ruim, na hora que eu for sacrificar, o cara vai lá dar um raio. Só que você pode, se tiver mais de uma criatura, você sacrifica, se o cara tentar matar, você sacrifica outra criatura e ele vira um 4/4 com Flying Haste. E para um deck de aristocrata, onde matar suas próprias criaturas tem benefício, né, criaturas com Undying, criaturas que dão a habilidade de se morrer uma criatura, como por exemplo do Tragic Sleep, eu esqueci o nome. É muitas coisas pra lembrar, galera, desculpa. Mas as habilidades que quando morre uma criatura você possibilita de dar o -13/-13 do Tragic Sleep, então eu achei essa criatura legal. Na pior das hipóteses, um 3 manas 2/2, ele é Xamã, tem várias cartas no Pauper que não são utilizadas ainda que diminuem o custo de Xamã. Então você pode às vezes fazer ele por uma mana 2/2, um deck de aristocrata Xamã, sei lá. Eu achei ele interessante, é uma carta que tem uma habilidade específica diferente das cartas que a gente conhece no Pauper, então por isso que eu acho que vale a pena tocar no assunto em relação a essa cartinha, beleza? Então temos aqui Irregular Cohort, 2 genéricas, 2 brancas, criatura Shapeshifter, uma habilidade de um tipo de criatura e habilidade Changeling que voltou aí, né, depois de Lorin, há muito tempo atrás, do bloco todo de Lorin, né? Changeling, essa carta é todo tipo de criatura, então ela é Fractus, ela é soldado, ela é, sei lá, Zubera, ela é, entendeu? É isso que eu tô falando. Changeling, ela é dragão, vai que. Então aqui, ó, quando ele entra em jogo, ele é um 4 manas 2/2 Shapeshifter, Changeling. Quando ele entra em jogo, você coloca um token 2/2 também de Shapeshifter, Changeling na mesa. Então, seja 4 manas, você bota 2 Fractus 2/2 na mesa. E isso é bem legal porque pode ser que deixe o deck de Fractus um pouco mais consistente. Tem aquele 3 manas que coloca 2 tokens 1/1 de Fractus incolor, que é legal. Mas isso aqui, como tá usando o lead da Stampede no deck do Fractus, esse aqui talvez seja mais utilizado do que aquela carta. Apesar de aquela carta ser um pouco menos mana, eu sei. Mas esse aqui também pode ser colocado num deck de soldados, um deck de aliados, não sei. E claro, também, como eu pensei ali, um deck de Zuberas. Às vezes Zubera, falta algumas criaturas de Zubera, você pode adicionar um desse. Ele também é consistente, por si só ele é 4 manas 2/2 que bota outro token 2/2, é legal contra Chainer, etc, etc, para uns White Winnie, né? Então vamos aqui para... Esse carinha eu realmente que eu não acho ele tão bom, mas eu gostei da carta porque ela faz muita coisa. 4 manas 3/1, Rank Officer. Ele é uma criatura zumbi soldier que quando entra em jogo você pode descartar uma carta, então Madness pode te ajudar, pode ser que combine com aquele carinha que você descarta um terreno, daí ele pode custar um a menos, tudo bem que isso aí eu tô pensando no selado não, no limitado desse formato, mas tem várias coisas que você pode fazer descartando uma carta para um Reanimate, né? Se você fizer isso, você cria um token 2/2 zumbi. Beleza, token 2/2 zumbi. E daí paga 2, ele tem a habilidade de meio que parecida com o Xamã, né? Paga 2, vira, exilia uma criatura do seu cemitério. Cada oponente perde 2 vidas. Então ele é meio que ele consegue fazer 2 bichinhos, um que é ele mesmo 3/1, 2/2, e ainda tem a habilidade de pagar 2 e ficar ali com um finisher. Tudo bem que ele é 3/1, ele é meio frágil, mas por si só eu acho interessante a carta, você não é obrigado a descartar uma carta. Mas tem várias cartas pretas que tem Madness, então às vezes no turno 5, você pode descartar um que dá 3 de dano, se tiver que tem Madness, ou aquela que drena 3. Então eu achei interessante esse carinha, mas eu não acho ele absurdo. Então eu só tô comentando cartas que são interessantes e eu acho legal porque cartas que fazem muitas habilidades, às vezes a gente tem que botar ela um pouco ali no spotlight, porque pode ser que surja algum deck legal com ele, né? Um que eu não acho tão bom, mas que se pá ele é melhor do que eu imagino, é esse Putrid Goblin. Ele é 2 manas 2/2, Persist, Zombie Goblin. Então para deck de aristocratas ele funciona legal, porque ele vai e volta. Você tem bastante cartas que botam marcador +1/+1, então anula o Persist. Então talvez para um deck de zumbis, né, ele pode funcionar. E talvez até para esse novo deck de Goblins que é o Rakdos, né, que usa bastante habilidade de quando o bicho morre. Tem como sacrificar ele pra... Ai, meu Deus. Várias habilidades de aristocratas no novo deck de Goblins. Então eu acho que esse cara seria interessante, porque eles estão usando agora o Vampirinho Falkenheart, que quando o bicho morre você drena 1 de vida. Então esse cara aí você sacrifica para o Goblin que dá +1/+1. Então talvez seja legal esse carinha aí. Tem esse 6 manas 5/4,
né, que quando entra em jogo você perde 1 de vida e compra uma carta. Então ele é um Phyrexian Rager, digamos assim, por 6 manas, mas ele é 5/4. E ele tem o nerf exatamente do custo do Phyrexian Rager. Então você pode, num deck que é self-mill, que você acabou ou descartando essa carta, você pode fazer o nerf dele por 3 manas, faz um Phyrexian Rager e ainda ele vai ter ímpeto por causa do nerf e bate 5/4. Então, mesmo um Gurmag só pra bloqueá-lo e matá-lo, tudo bem que 4/4 também morre, mas ele já vai morrer de qualquer jeito e vai ser exilado. Em decks de self-mill eu acho que ele pode ser interessante, porque ele tem o nerf, né? Então, não é absurdo, mas é uma carta que eu acho que vale a pena ser lembrada aí, porque por 3 manias o nerf não é tão difícil, não é tão ruim de você reanimá-lo, né? E além disso é meio que é quase um burn, né? Você 3 manas, toma 5 e ele já vai embora. Eu achei interessante. Mas o custo normal dele, 6 manas em 4, é bem ruim. Então seria mais pra você ficar tendo um deck que você dá self-mill e ter alguma coisa pra reanimar ou descarte. Temos outra carta aqui que aqui começa a já ficar um pouco mais interessante, na minha opinião, né? Aqui temos o Winter's Rest. É uma incolor e uma azul, um encantamento nevado. É um encantamento nevado, então as permanentes nevadas vieram com força aí, né? Vieram com bastante coisa de permanente nevada. Era uma coisa que eu queria muito, por isso que eu gostei bastante dessa edição, porque eu sempre gostei da edição de Cold Snap, que tem bastante permanente nevada, as ilhas nevadas, os terrenos nevados. Sempre gostei bastante dessa temática, né? Fazer habilidades com mana nevada. E o que esse encantamento diz? Ele é um encantamento de aura, encantar criatura. Quando ele entra em campo, vire a criatura encantada. Ou seja, ele é parecido com uma narcolepsia. Praticamente uma narcolepsia. Ou uma Curse of Chains, né? E enquanto você controlar uma permanente nevada, outra permanente nevada, a criatura não desvira na etapa de desvirar. Então tem a Curse of Chains e a Narcolepsia. São 2 exemplos clássicos de cartas que usavam no sideboard dos Mono Blue Delvers. Ultimamente tem se usado no falecido B Delver, que era o deck mais dominante do formato até o banimento de Gush e Daze e Gitaxian. Eles usavam a Curse of Chains, que era uma carta que eu até ficava pensando, porque a Curse of Chains na manutenção tu vira a criatura, então se for uma criatura tipo a Combat Witches, ele consegue usar a habilidade em resposta. Se for uma criatura que vira e faz uma habilidade, como por exemplo um Lanoir, não que o cara vai fazer, mas o cara pode ser que ele faça, ele vai ter tempo de adicionar aquela mana, mesmo que na manutenção, ou um Timberwatch Elves, que vira e dá mais X pra cada elfo que tem na mesa. Aí eu ficava, pô, Curse of Chains é ruim. Só que a Curse of Chains é usada porque você pode encantar o espírito que tem proteção contra monocoloridas. Uma hora depois. O Guardian of the Guild Pact, lembrei. O Guardian of the Guild Pact. Então, como ela é 2 cores, você consegue encantar o Guardian of the Guild Pact. E ele não. E pelo menos é um removal que lida com uma carta que é praticamente como se fosse um True Name do Pauper, né? Que ninguém tem como lidar. Terminate, é poucas cartas que tem como lidar com ele, né? Agony Warp. E essa carta aí, ela é melhor do que Narcolepsia se você tiver com terrenos nevados no deck, com certeza. Mas ela não é, na minha opinião, melhor do que a Curse of Chains, porque você lida com o Guardian of the Guild Pact. Mas mesmo assim, essa carta aqui eu acho que ela é uma boa carta, porque antes eu utilizava o Singing Bell Strike, que é uma carta que faz a mesma coisa que isso aqui, só que ela pode pagar 6 manas e desvirar a criatura, né? Então essa aqui pelo menos ela mantém a criatura sempre virada. Então se você for usar Narcolepsia, a não ser que seu deck não tenha terrenos nevados, essa aqui vale mais a pena. E foi um papo bem longo sobre essa carta, mas é porque realmente essa carta é bem situacional, né? Não é uma carta que, beleza, Doomblade, mata. Tudo bem que Doomblade também é situacional, mas uma carta como, por exemplo... não sei. Uma carta que é sempre boa. Bloodblade Elf é sempre boa, né? Sei lá. Tudo bem, agora tem o Teferi. Tá bom, nenhuma carta é sempre boa, alguma. Enfim, mas essa aqui é mais situacional do que as outras. String of Disappearance. Uma mana azul, instantânea. Você é um summon, né? Devolve a criatura alvo para o seu dono. Para a mão do seu dono, e o controlador daquela criatura pode pagar 2 azuis, e se ele fizer isso, ele copia essa mágica, ou seja, é um Chain Lightning azul. Os caras fizeram um Chain Lightning azul. Como? Chain Lightning é o mana vermelha, você dá 3 de dano, e o cara que recebeu esses 3 de dano pode pagar 2 vermelhas e copiar essa mágica, que é a mesma coisa. Uma mana azul, só que instantânea, em vez de Chain Lightning, que é feitiço. Claro que o Chain Lightning é bem melhor, mas essa aqui é um Unsummon que, se você quiser, você pode
tem um deck que tem habilidade de Evolve, por exemplo, você pode dar Unsummon na sua criatura pra salvar ela de um removal, pagar mais 2 azuis e voltar outra criatura que tem a habilidade de vou voltar essa outra aqui também, se você fizer na tua criatura, né? Você volta outra pagando mais 2, então você consegue voltar 2 criaturas. Ou claro, seu oponente não tem mana e você quiser dar um Unsummon, então eu acho que essa carta é bem versátil. É claro, se você, eu quero sempre voltar a criatura do meu oponente e não ter que me incomodar, pra caso ele volte as minhas, então óbvio que você vai usar Snap ou Unsummon, que é melhor. Mas essa aqui você pode usar para outras situações. Então eu achei bem legal essa carta aqui. Temos aqui Stream of Thought. É uma mana azul, feitiço, e o jogador alvo coloca as 4 cartas do topo do seu Grimório no seu cemitério. E você embaralha até 4 cartas no seu Grimório. Então meio que é uma troca, né? Ele mila 4 e você pega 4 do seu deck e bota de volta. Então é interessante isso aí para decks que querem ficar reutilizando as suas spells. A gente tinha visto isso com uma carta que é que anula, que é 4 manas, que você volta 4 cartas do seu cemitério, além de exilar a mágica que você anulou. Então você fica reutilizando seu deck e você acaba não perdendo num mirror de control, né? Você sempre vai estar reutilizando seu deck. Então essa carta é bem interessante, porque você mila 4 do cara, é um deck de 1000, né? Então você pode milar ele e ainda voltar 4 cartas do seu deck. E às vezes você não tá usando essa carta só pra milar o oponente, às vezes você quer voltar cartas do seu cemitério pra ficar sempre reutilizando. Eu achei essa carta bem boa. Então se você tiver 2 dessa, você faz a primeira vez, você volta 4, sei lá, Preordain, Ponder, Counter Spell. Aí na segunda vez você volta essa e fica nesse loop infinito, sabe? E é claro que ela também tem uma habilidade maravilhosa que é o Replicate. Você pagando 2 manas genéricas e 2 azuis. Se você pagar a mais, né? Então você paga uma azul, então 5 manas, você pode fazer isso 2 vezes. Então você pode voltar 8 cartas do seu cemitério pro seu deck e milar 8 cartas do oponente. 5 manas para milar 8 parece muita coisa, mas claro que voltar 8 cartas é isso sim. Eu acho que o fator de voltar a carta do seu cemitério é muito melhor. Porque às vezes tem cartas no seu cemitério que você reutilizar. Por exemplo, você usou Accumulated Knowledge, usou o segundo, usou o terceiro, usou talvez o quarto. É possível. Aqui, dando um exemplo. Aí você, poxa, eu não tenho mais como usar os Accumulated Knowledge. Você pega 2 deles, porque vale mais a pena ter a chance de comprar um que vai comprar 3 cartas do que voltar só um, né? E um no meio do deck para comprar 4 vale menos, né? Do que 2 que podem comprar 3. Então você volta 2 Accumulated Knowledge e continua nisso. Ou um Mystical Teachings que, não quero recapitular, mas se eu botar ele de volta no deck eu posso voltar e pegar mais coisas, né? Então eu achei essa carta aqui bem legal. Muita gente estava falando dessa carta aqui, eu não tinha chegado a prestar muita atenção. Mas botar milar as 4 eu acho que não é o que é mais tão relevante. Mas num deck de 1000 pode ser utilizado, né? Você pode voltar as suas coisas, então tu vai milar ele com certeza antes do que você. E eu achei a arte bem legal ali, né? Justamente um se milando e o outro voltando a rejuvenescer ali a sua forma. Temos outro aqui, um Smoke Shroud, uma incolor e uma azul, um encantamento de aura. Encantar criatura, que a criatura ganha +1/+1 e voar. Até aí tudo bem, né? Pô, meio ruim na real, porque tem uns encantamentos de uma mana que fazem isso. Só que ela tem uma habilidade bem interessante que é, toda vez que um ninja entra em campo, você pode voltar Smoke Shroud do cemitério nesse ninja, anexado nele. Você pode fazer, por exemplo, Smoke Shroud no seu Delver. Não flipou. Bate 2. Você faz ninja no Delver. Esse encantamento vai pro cemitério, porque você tá tirando o Delver, voltando o Delver pra sua mão. O encantamento vai pro cemitério. O ninja entra na mesa. Na hora que ele tocar na mesa, você coloca esse encantamento. Ele tá 3/3. Já não pode mais, no próximo turno, ser bloqueado, por exemplo, por um Augur. Se bem que ele vai estar voando, né? Mas ele já consegue ter outra evasão. Então, o ninja 3/3 Fly, ele quase sempre vai conseguir encaixar e dar drano. Ele vai conseguir dar draw e dano. Tá, não é nessa ordem, mas tá. Ele vai dar Ih, caramba. Vocês entenderam? Então isso aí é bem interessante também, porque você pode usar nas suas fadinhas do próprio deck, que vai evitar que ela morra para Electricity, né, ao longo do jogo, porque o cara vai acabar no momento comprando Shrivel ou Electricity. E na pior das hipóteses, se ele estiver no cemitério, na hora que você fizer o ninja, 4 manas mesmo, ele vai estar 3/3, já não morre mais para Firebolt, não morre para Disfigure, essas coisas que poderiam matar ele normalmente, né? Echoing Decay. Então eu achei essa carta aí bem legal. Vamos então continuando. E também lembrando que nessa edição tem vários ninjas, né? E os próprios Changelings, eles são ninja. Então se você quiser fazer às vezes um deck temático de ninja, você consegue fazer isso. Temos aqui o Answered Prayer. Como é que se fala isso aqui? Answered Prayer. Acho que é preces respondidas.
Uma incolor e 2 brancas. Encantamento. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob o seu controle, você ganha 1 de vida. Beleza, é uma temática para Soul Sisters, então toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob o meu controle, eu ganho 1 de vida. Beleza, isso aí é bom para você ganhar milhões de vida. E se Answered Prayers, agora eu falei certo, não for uma criatura, ela vira uma 3/3 anjo com flying em adição aos seus outros tipos até o final do turno. Essa parte aqui, apesar de parecer boa, é a parte que me deixa pensar que essa carta fica pior. Por quê? Se ela simplesmente fosse um encantamento, que toda vez que entra uma criatura você ganha 1 de vida, e quando entra uma criatura você pode, lembrando ali, ó, quando ela diz, quando entra uma criatura, se ela não for uma criatura, se o encantamento não for uma criatura, você tem que transformar ele no 3/3 voar, anjo. Ou seja, ele vai morrer por um raio eventualmente. Se ele fosse você pode, eu ia muitas vezes simplesmente deixar ele como encantamento pra sempre e transformar só no momento mais oportuno em criatura pra bater, certo? Só que como você é obrigado, então meio que você vai fazer ele por 3 manas, uma criatura vai entrar, tu vai ganhar 1 de vida, o cara vai matar isso aí e é isso. Então é uma carta que não acho tão forte, mas eu acho ela, como eu sempre falo, como a mecânica dela é diferente e pode ser que surja alguma coisa muito louca com isso aí, eu acho que vale a pena comentar aqui no vídeo, beleza? Mas mesmo assim, ela vira um 3/3, se ela fosse um 3/4, tudo bem, ia ser absurdo. 3/4 já ia ser absurdo porque só a Galvanic pra matar, e às vezes você, sei lá, blinka num bicho só pra isso aí se transformar num bicho e bloquear um Core Skyfisher do oponente, ou um Delver do oponente, então... Mas mesmo assim eu achei ela interessante, né? Porque quando entra uma criatura, não é quando você joga. Então você pode fazer um Momentary Blink ou um Flicker, alguma coisa assim que consegue transformar ela em bicho no turno do oponente pra poder, sei lá, bloquear. Só que justamente é ruim porque como ela vira criatura, o cara pode matar. Se você não fosse obrigado a transformar em criatura, seria melhor. Mas, vamos comentar sobre ela porque ela é uma carta que vale uma menção aí. Falando em anjo, temos aqui o Segovian Angel. Uma mana branca, 1/1, voar, vigilância. Então ela é um Serra Angel, né? Versão light ali, ó. É o Serra Angel... Caramba, os cachorros... Ela é um anjo de serra, meio que versão slim, versão light, né? 1/1 ali. Muita gente tá especulando que ele possa jogar talvez no Mono White Heroic, né? Porque o vigilância você consegue... Como você bota vários encantamentos no Heroic, então você consegue impor pressão e ainda assim ter uma criatura boa pra bloquear, né? Eu acho ela boa. Eu acho ela melhor do que o 1/1 voar e lifelink que saiu nas edições anteriores. Então talvez possa haver jogo sim no Mono White Heroic. É um drop 1 rápido aí. Apesar de ser 1/1, morre fácil, mas o Heroic tem várias peças que conseguem deixar ela grande. E vigilância é bem importante para esse deck conseguir impor pressão e não tomar danos tipo de fadinha, para tomar ninja, essas coisas, e delvers, etc. Então vamos lá. Essa carta aqui... Quando eu vi a primeira vez eu falei, nossa, muito ruim, apesar de dar draw. Phantasmal Form, 2 genéricas e uma azul, instantânea. Até o final do turno, até 2 criaturas alvo. 2 target creatures. Cada uma tem base de poder e resistência 3/3, ganham voar e se transformam em ilusões azuis em adição às suas cores e tipos. Prestem bem atenção nessa parte. Viram azuis em adição às suas cores e tipos. Tá, Guma? Qual a diferença que isso vai fazer? Então, e ainda tem um texto ali embaixo, compra uma carta. Então, beleza. 3 manas eu transformo as minhas 2 fadinhas... Eu sei, Guma, eu tô usando vários exemplos de fadas, mas tá, um outro deck, tá lá, transforma os 2 fracos, mas não vai azul no fracos. Então, outro deck azul, não sei. Vou usar o exemplo das fadas. Posso transformar 2 fadas 1/1 em 3/3, ou o ninja que tá 2/2 em 3/3 e matar o Augur que bloqueou o meu ninja. Ou transformar o meu Augur também, ou o meu Spire Golem, etc. Para matar alguma criatura com poder com resistência 3. Ah, beleza. Então, isso aí já é por si só, já salva, por exemplo, de Electric ele salva, porque se ele fizer um Electric eu deixo as minhas 2 criaturas, 2 delas pelo menos, umas 3/3, compro uma carta. Ah, mas é muita mana, Guma, 3 manas. Outra coisa interessante que dá pra fazer com essa carta é... Supondo que seja então um deck UW. Eu fiz lá Squadron Hawks ou Core Skyfishers, certo? E do nada o cara fez aquele Guild, o Guardian of Guild Pact, sabe? Aquele carinha chato que, droga, tem que ser multicolorido para poder bloqueá-lo. Poucas coisas lidam com ele, como a gente já tinha comentado. Essa carta aí, se eu chegar
Eu tenho 2 Squadron Hawks na mesa. Ou 1, porque isso aí é up to 2. Eu posso dar só numa criatura, né? 3 manas, uma criatura vira 3/3, azul, ilusão e adição aos seus tipos e cores. Meu Squadron Hawk vira um azul e branco, 3/3. Eu posso bloquear o Guardian of the Guild Pact, o dele morre e o meu não. Ah, e eu compro uma carta. Meu Deus, é muito pesado, mas cara, eu acho que pode ser uma carta, uma carta de combat trick muito forte. Além disso, eu posso fazer outras criaturas ficarem 3/3. Ah, o Lamog Crusher tá 8/8, transforma no 3/3, o meu aqui também 3/3, eu bloco e troco. Ah, mas é muito ruim, Guma. Eu só tô dizendo as opções que dá pra fazer com essa carta. Mas eu acho que essa carta aí é interessante, no mínimo, e ela se paga. 3 manas, dá um drawzinho. E se for um deck que usa aquela barreira que faz custar 1 a menos, tem que sempre pensar assim, ó, fora da caixa. Às vezes vai que ele tem uma carta que faz custar 1 a menos, pode ser que custe 2 manas, uma mana azul só, 3/3, 3/3, pode ser um finisher, ele pode fazer a criatura e ainda ganhar flying, né? Então, muitas das coisas dá pra fazer com essa cartinha e eu achei interessante. Na hora que eu lembrei que dava pra matar o Guardian of the Guild Pact, porque ele adiciona a cor azul. Então, se uma criatura é branca, ela vira branca e azul. Se a criatura é preta, preta e azul. Então, o Gurmag... Eu tenho um Gurmag. Ah, meu Gurmag vira um 3/3. Mas eu consigo bloquear o Guardian of the Guild Pact e matar ele. Que é um dos grandes problemas que muitas vezes acontece. Eu sei, Guardian of the Guild Pact é uma carta muito difícil de lidar no Pauper. Mas é só... Por isso que eu acho que vale a pena falar dessa aqui. Então, só pra vocês entenderem porque eu coloquei essa carta doida aqui nessa coisa aqui. E também se eu fizer um deck de tokens, transformar 2 tokens 3/3 é interessante pra você poder dar um clock, além disso dar um draw, né? Então, fica aí. Vamos lá, Headless Expector. Uma mana genérica e 2 pretas. Tudo bem, às vezes eu falo incolor ou genérica, mas é genérica ou incolor, tanto faz aqui nesse ponto. Eu sei que incolor é diferente de genérica, mas... Uma mana incolor e 2 pretas. Criatura Espectro. 2/2 voar. Beleza, até aí tu lembra do espectro hipnótico, né? Por causa do nome, é um espectro, 3 manas, dá mesmo custo de mana 2/2. O espectro hipnótico ele tem a habilidade de, quando ele dá dano no oponente, aquele jogador descarta uma carta aleatoriamente. Esse cara também tem essa habilidade. Porém, ela só faz se tiver Hellbent. Hellbent é uma habilidade da época de Guild Pact, eu acho, ou de Dissension, que é da antiga Ravnica, que é quando você não tem cartas na mão, você está com Hellbent. Aí tem algumas habilidades que fazem com Hellbent, como no caso desse carinha. Esse carinha aqui, quando ele dá dano, se você não tiver cartas na mão, aquele jogador descarta uma carta aleatória. Ou seja, decks de descarte, onde você também se descarta ou tem Madness, pode ser bem utilizado. Por exemplo, cartas que faz eu e o meu oponente descartar a carta na mão. Ou deck Burn, o BR Burn, né? Que os Burn você consegue acabar rapidamente com a sua própria mão, né? Então, na hora que você for bater com esse cara, você consegue estar com Hellbent e causar dano no oponente e ele tem que descartar uma carta aleatória. Eu acho que é um pouco complicado e difícil de acontecer isso, mas é uma carta que também vale comentar aí porque ela tem bastante potencial, né? Além disso, são 3 manas 2/2 flying, consegue por outros aspectos também para um Delver, para umas fadinhas chata, bloqueia muitas coisas que no Pauper a gente sabe que incomodam bastante. Então vamos para a próxima carta. Temos aqui Goblin War Party, 3 genéricas e uma vermelha Sorcery. Escolha 1. Ou você cria 3 tokens 1/1 de Goblin, beleza, 4 manas para fazer 3 tokens de Goblin. Ou as criaturas que você controla, não precisa ser Goblin, pode ser qualquer criatura, ganham +1/+1 e ímpeto até o final do turno. Ou seja, são 3 Goblins ou é praticamente um Bushwalker, né? Por 3 genéricas e uma vermelha. Eu achei legal essa carta por ser 3 genéricas e uma vermelha, ao invés de 2 genéricas e 2 vermelhas, porque eles poderiam ter feito. Porque você pode fazer ela custar menos com o Goblin do Goblin Storm, o Goblin Arcanista, não, qual é o nome dele? Tá aí na tela. Com esse Goblin você consegue fazer as mágicas de não criatura, né, custar 1 a menos. Quer dizer, na verdade é Sorcery Instant. As Sorceries Instant custam 1 a menos. Então eu posso, se eu tiver um dele, já custa 3 manas. Se eu tiver 2 dele, já é 2 manas, eu crio 3 Goblins. Né? Porque tem aquela carta que coloca 3 Goblins, mas ela é 2 vermelhas e uma incolor. Então se eu tenho um desse carinha, mesmo que eu tenha 2 desse Goblin, ela vai continuar custando 2 vermelhas, né? Então tem o Goblin Fodder, tem o Krenkus Command, que bota 2 Goblins, esse aqui coloca 3 por 4 manas, é um pouco mais pesado, né? Mas
mas ele também é mais versátil, porque eu posso escolher a opção de dar mais um. E essa carta também tem Entwine, que eu posso pagar 2 genéricas e uma vermelha, e eu escolho as duas, ou seja, 7 manas, sendo 2 vermelhas, eu faço 3 goblins, 2/2 ímpeto. Pelo menos isso, além das outras criaturas, né, que vão ganhar mais um. Então, 7 manas, 3 goblins, 2/2 ímpeto. Se eu tiver vários desse goblin que fazem custar 1 a menos, também custa. Claro que eu não vou ter 5, porque senão eu posso fazer por 2 vermelhas. Sim, se eu tiver 5 daquele goblin, tudo bem que só tem como ter 4 no Pauper, não tem nenhum clone no Pauper, mas se eu tiver 4 daquele cara e jogar essa carta pelo Entwine, porque sim, dá pra diminuir o custo do Entwine, né? Dá pra, primeiramente tu diminui o custo da mágica, mas diminui o custo da mágica e depois o Entwine, então eu consigo fazer essa mágica por 3 manas, 2 vermelhas e uma incolor, botar 3 goblins e esse cara ainda vai ganhar mais um, esses 4 que eu já tenho na mesa, então vai ser um Hadouken! Então essa carta eu achei bem legal. E por si só ela já joga legal nesse Goblin Storm, então eu espero bastante ver essa carta no Goblin Storm. Temos aqui Iceberg Cancrix, pro pessoal aí que adora deck de 1000, né? Uma incolor e uma azul, 0/4, bloqueia muita coisa no Pauper, muita coisa mesmo, 0/4, não morre pra raio. Snow Creature é uma criatura da neve, olha só que legal, ela combina com aquele encantamento, porque aquele encantamento, se tiver outra permanente nevada, então aí está. E ele é um Crab. Temos ali, ó, toda vez que outra permanente nevada entra em campo de batalha, sob o seu controle, você pode fazer o jogador alvo colocar as 2 do deck no cemitério, ou seja, mila 2 toda vez que uma permanente entra em campo. Ah, baixei uma land nevada. Quer dizer, se eu controlo o Crab, né? Se o oponente baixar uma land nevada não faz nada, é só se entrar no seu controle, né? Baixei uma land nevada, mila 2. Ah, baixei aquele encantamento, mila 2. Baixei outro Crab, porque ele é nevado, mila 2. Agora eu tenho 2 Crabs, land nevada, mila 4. E assim vai. Aí você já tá entendendo onde a gente tá chegando, né? Exatamente. Ah, Bounce Land na minha land nevada. Baixei depois no turno a land nevada. Flicker nas minhas 2 lands nevada. Mila mais... Entendeu? No deck de familiar, havia bastante o combo com o Street Denizen azul. Que ele, quando joga uma mágica azul, mila acho que 2 ou 3 do oponente, do jogador, etc. Então você ficava fazendo flicker, ou seja, flicker infinitos e milava o cara infinito. Eu acho que ele é 2/3, morre muito fácil. Talvez esse cara consiga entrar no lugar, se você for fazer uma versão com aquele cara. E além disso, né, porque ele é 0/4, ele para muita coisa. O deck do familiar tem um monte de barreiras, então ele não quer bater. E aquele bicho ser 2/3, ele é pior do que esse cara que é 0/4. E em permanente nevada, em vez de fazer flicker infinito em alguma coisa que vá te dar draw, você pode fazer na sua land nevada, se estiver usando land nevada no familiar, né? Mas claro, fica aí a ideia. Mas ele por si só eu achei legal esse carinha, porque se você tiver 2, 3, imagina 3 desse cara na mesa, tu baixa uma land nevada. Tudo bem que agora não tem gush, né, pra voltar as land nevada e baixar dos outros turnos, mas fica aí a ideia. Estamos chegando então perto aí das últimas, acho que 20 cartas, já estamos entrando aí nas últimas 20 cartas. Temos o Recruit of the World, então uma mana branca instantânea. Cria um token /1 de soldado. Beleza, uma mana instantânea cria um token de soldado, só que ela tem uma habilidade que é uma das mais absurdas, principalmente no Pauper, que é o Buyback. 3 incolores, você consegue fazer o buyback, ou seja, 4 manas, você faz um token de soldado. Se você pagou o custo de buyback e a carta não for anulada, ela volta para sua mão. Ah, tenho mais 4 manas, faço outro. Ah, tenho mais 4 manas, faço mais outro. Ah, não tenho mais 4 manas, então no próximo turno, se tiver como desvirar e fazer, sei lá, com 8 manas, você fica fazendo. Não é absurdo, né? Mas é uma carta aí interessante porque você, como instantânea, você consegue fazer um Surprise Motherfucker, criar um tokenzinho e por uma mana, por si só, ela já meio que se paga. Mas o Buyback é uma carta, é uma habilidade de cartas, então no deck Control, talvez um W Control, o B, ou o B não, é Esper, né? O B com splashzinho pro branco para ficar colocando esse token. Tem versões de decks Controls que usam a carta que tem Buyback, que é verde, né? Ela é 2. E faz um token de Saprofita, tudo bem que ela tem Convoke, então isso deixa o deck ela muito melhor porque você consegue aproveitar e virar as criaturas, né? Se essa carta aí tivesse Convoke ia ser absurda, né? Mas, que bom que ela não tem. Então vamos então para a próxima carta. Mas essa carta aqui eu acho que ela é bem legal para você poder utilizar no seu deck. Além disso, você salva alguma criatura sua, se tiver com essa carta na mão, de um possível Chainer, né? Ah, mata esse teu bicho com isso aí na mão.
no deck de Boggles, por exemplo, né? Você consegue salvar e por cada 4 manas você consegue salvar de um Chainer. E se você precisar por uma maninha branca, só você descarta ela, né? Joga por uma mana, bota um token na mesa e salva de um Chainer, que é uma coisa que ferra bastante o deck de Boggles. Então também tem essa possibilidade. Falando em Convoke, né, que seria absurdo naquela carta, temos aqui Martyr's Soul. É uma carta que eu acho até que ela deveria estar mais acima no ranking. Eu acho que eu coloquei errado aqui, mas um pouco de diferença vai fazer, né? E ela é muito forte. Ela é 2 genéricas e uma branca, 3/2, Espírito Soldado. E ela tem Convoke. Se Martyr's Soul entrar em campo de batalha e você não controlar nenhum land tapado, se você só virar criaturas para baixar ele, né, e deixar todos os terninhos em pé na hora que ele entrar, ele entra em jogo com 2 marcadores mais 1, então ele consegue facilmente entrar 5/4. Principalmente no deck de soldado, que tem muitas criaturas com vigilância. Então decks de vigilância, você bate com todo mundo, aí depois você vai lá, vou usar as manas agora para baixar esse soldado, agora ainda vai ter as suas manas que estão ali em pé para baixar mais soldados, ou seja, ele consegue trocar facilmente com o Gurmag, 5/4. Que é por 3 manas. E claro, se você baixar ele por 3 manas é um 3/2. Se tiver no início do jogo, você pode baixar ele por 3/2. Aí no final do jogo, se você quiser, você faz um Core Skyfisher, volta ele pra mão. Aí reutiliza aquelas criaturas que tiver na mesa e baixa ele por 5/4. Então, não é, droga, baixei ele no início por 3/2, não tem mais como deixar ele grande. Não, tu consegue reutilizá-lo, porque no branco temos aí então o Core Skyfisher, né? E se você, por exemplo... eu ia dar um exemplo meio ruim, não dá. Se você fizer um Blink nele, mas tu vai ter que gastar mana. A não ser que tu tenha Lanoir, né? Sei lá, vira um Lanoir e uma outra criatura que vira adiciona branco, dá Blink nele sem gastar os terrenos. Mas só assim. Mas ele mesmo assim ele já é bom. Continuando, temos aqui Savage Swipe. Mana verde, Sorcery. A criatura que você controla ganha +2/+2 até o final do turno se o poder dela for 2. Tem que ser exatamente 2. Minha criatura é 3/2. Não dá. E ela luta com a criatura que você não controla. Ou seja, de qualquer modo, ela já é melhor do que a carta tradicional que luta com a criatura, né? Eu esqueci o nome, mas tá aí na tela. Essa carta, ela só luta com a criatura do oponente e só. Essa aqui, pelo menos, se tiver poder 2, ela ainda ganha um bust, então é um pumpzinho. Se ela não for, é a mesma coisa que aquela outra que luta. No Pauper, a gente tem o Epic Confrontation, que é 2 manas, dá +1/+2 e você luta com a criatura do oponente. É uma mana a mais, mas você garante que vai ser +1/+2, né? Essa aqui, pro Stomp eu até acho ela possivelmente vai jogar, porque a maioria das criaturas do Stomp, elas são 2/2. Tirando o Vault Scourge, o Silhana, o Skargan Pitscook quase sempre entra 2/2. Então é a Kyrion Ranger, a Silhana e o Vault Scourge. Essas 3 criaturas que geralmente não estão 2/2, certo? O Nettle Sentinel, o Skargan Pitscook, o Burning Tree, Nest Invader, a Jiboia, quase sempre estão 2/2, né? Só se você botar um Rancor ela fica maior. E o Skargan se você não causar dano, mas a ideia é essa. Então se ele não entrar 2/2, você já está numa puta desvantagem. Então talvez essa carta acabe jogando, porque uma mana pode fazer muita diferença no deck do Stomp. Às vezes você fica sem conseguir jogar o Epic Confrontation porque é 2 manas e não consegue baixar mais nada. Então essa carta possivelmente jogue sim no Stomp. Scour All Possibilities. Uma incolor e uma azul. Sorcery. Scry 2 e depois compra uma carta. É um preordem de 2 manas, né? Só que ele tem um flashback de 5 manas. Então em decks como o que eu falei do familiar, que você tem as barreiras que fazem o custo diminuir em 1, essa carta é incrível, porque você consegue facilmente fazer por 1 mana, então vira um preordem com flashback nesse deck. E o flashback, às vezes você pode utilizá-lo quase por 1 mana só também. Por menos até, não, menos não, possível, mas quase 1 mana. Então vira um preordem de 1 mana com recapitular de 1 mana também, nesse deck do familiar, né? Porque tem como você fazer a versão com Esper, que tem preto e branco, né? Os familiares. Então, com 8 familiares, os seus flashbacks. Mas mesmo que seja no cemitério 3 manas, ao invés de 5, já tá ótimo. E às vezes o deck acaba tendo que descartar carta, porque o deck compra muita carta, então você descarta isso aí, você pode depois utilizar o flashback. Tanto que no deck usa o Deep Analysis, que também tem flashback de 2 manas, e
É uma carta bem boa que compra 2 cartas. Esse aqui eu acho que vai ver jogo principalmente neste deck. É uma carta boa, não acho que vá jogar em outros lugares, mas no familiar eu acho que vê jogo sim. Temos aqui também uma carta que muita gente falou que pode ser que acabe com os burns, que é Weather the Storm. Ela é uma incolor, uma verde, instantânea, e ela tem... Você ganha 3 de vida, Storm. Simples assim, Storm. Ganha 3 de vida, Storm. Ah, jogou 3 spells, Storm aqui, vou ganhar 12 de vida. Imagina, o burn vai lá, raio, beleza. Raio, beleza, Fire Blast. Em resposta, Weather the Storm, vou ganhar 12 aqui. O cara do Bunny só vai olhar e falar: Really? E essa carta aqui, se o cara jogar 2 mágicas, ou você mesmo jogar 2 mágicas, e jogar ela, já é quase a mesma coisa que o Feed the Clan que ganha 10. Tu vai ganhar 9. E eu acho que essa carta tem muito mais potencial de ganhar mais vida do que o Feed the Clan. Porque o Feed the Clan tu tem que ter a criatura de poder 4 para ganhar 10. Senão tu ganha só 5. E essa aqui, sem criatura, na mesa você consegue rapidamente por 2 spells. Uma spell e ela, 6 de vida. Já é mais que o Feed the Clan no seco, né? E, claro, é muito difícil tu só jogar essa aqui e ganhar 3 de vida. Mas geralmente vai ser 6, 9, fácil. Então acho que os bans realmente vão penar um pouco aí. Espero que isso não deixe o Tron mais forte, né? Porque essa é uma carta que o Tron, com certeza, se ele estiver usando no side, ao invés de usar... algumas fogs, o cara usando isso aqui com a barreira que volta do cemitério, flicker. Talvez isso aqui deixe o Tron cada vez mais forte, né? É um problema. Mas vamos continuando aqui. Temos essa aqui, Twin Silk Spider, mas só voltando rapidinho. Essa aqui realmente eu achei ela muito forte e eu acho que ela vai jogar, né? 2 manas, ganhar 3 de vida, Storm. Mas eu ainda não acho que seja o nosso top 5. Vamos lá. Temos Twin Silk Spider. Só pra avisar, essas aqui eu ainda não estou em ordem, né? Mas estão ficando um pouco mais fortes. Temos aqui Twin Silk Spider. 2 genéricas e uma verde. É uma criatura aranha. Eu falei o nome em inglês, agora criatura aranha. Mas tá, é uma aranha que ela tem alcance. E quando ela entra em jogo, ela coloca um token 1/2 de aranha verde com... um token 1/2 aranha verde com alcance também. Então ela é 3 manas, 1/2, coloca outro token 1/2. Então 3 manas você coloca 2 aranhas 1/2. Excelente contra decks de Delver, porque a fadinha não vai conseguir bater, certo? Então isso aí consegue parar muito as estratégias de fadinhas, os decks com tokens, né? Os decks de Boros Bully, porque a maioria das criaturas são tokens, já que usam o Battle Screech, o Squadron Hawks. 1/2 consegue parar bem legal essas aí, né? Então... E mesmo que ele mate um, sobra outra, e se você voltar isso aí do cemitério, consegue fazer um enxame de aranhas. Bem legal, interessante para jogar contra estes decks que possivelmente seriam os dominantes, quem sabe aí voltem a ser os dominantes. Magmatic Sinkhole, 5 genéricas e uma vermelha, instantânea, dá 5 de dano na criatura ou Planeswalker. No Pauper só criatura, né? Não temos nenhum Planeswalker comum ainda. Então 6 manas para dar 5 de dano num Gurmag. Só que, assim como o Gurmag, essa carta tem Delve. Ou seja, você pode exilar cartas do seu cemitério para reduzir o custo dela em 1 mana genérica. Então dá pra ser 1 mana, se tu remover 5 cartas do seu cemitério, dá 5 de dano numa criatura. Excelente! Muita gente já estava falando, nossa, muito melhor do que Pyrostatic Pillar, aquela carta que você tem que remover X cartas, ela custa 2 manas, tá aí na tela também. 2 manas, remove X cartas e dá X de dano. Ou seja, tem que remover o mesmo número de cartas, olha só, 5 cartas para dar 5 de dano no Gurmag, e por 1 mana menos. Eu pensei, nossa, essa carta vai substituir totalmente aquela carta, porque aquela carta é horrível em comparação a essa aqui. Só que daí eu lembrei, não, aquela carta, se eu quiser matar um bicho 3/3, eu pago 2 manas sempre e removo 3 cartas. Essa aqui, se eu quiser matar um bicho 3/3, eu vou ter que pagar ou 6 manas ou remover 5 cartas, 4, 3. Ou seja, eu vou ter que pagar 3 e remover 3. Eu vou estar pagando um pouco mais. Então, dependendo da situação, essa aqui é melhor e o Pyrostatic... Não é Pyrostatic Pillar. Tá na tela aí. Essa carta, eu pensei, pô, ela vai ser substituída, mas não. Dependendo da situação, essa carta ainda é melhor. Então, dá pra usar uma de cada, dependendo da situação. Mas essa carta aqui é bem legal porque ela mata, com certeza, as maiores threats do Pauper, que seria o Gurmag. Gurmag. Sempre o Gurmag. Mas mata de brinde qualquer outra carta, ou qualquer outra criatura que você queira também, né? Menos o Guardian of the Guild Pact, porque essa carta não é multicolorida.
Guardian of the Guild Pact e Gurmag, né? Os dois maiores threats do Pauper. Sim. Temos aqui Mind Rake. Quando eu vi essa carta pela primeira vez, eu achei uma bosta. 2 genéricas e uma preta. Sorcery. O jogador alvo descarta 2 cartas. Eu pensei, tá, é um Mind Rot piorado. Porque o Overload é 2 manas. Eu pensava, tá, todos os oponentes descartam 2. Não tô jogando mesão. Só que é cada jogador. O Overload faz você também descartar 2 cartas e o oponente descarta 2 cartas por um custo de mana menor. 2 manas, eu descarto 2, tu descarta 2. Num deck como Torture Existence, por exemplo, Self-Mill, um deck que usa Madness, ou até mesmo aquele Hypnotic Spectre novo ali, Pauper, essa carta consegue fechar bem. E muitas vezes tem decks que você consegue reutilizar o cemitério, como se fosse um Agroloan do Legacy, né? Que você consegue voltar as cartas do terreno do cemitério, bastante carta com Delve ou com Dredge. Então, essa carta aí eu achei sensacional, né? Eu tava, acho que lendo algum lugar, eu acabei revendo essa carta de novo e vi, caramba, é verdade, essa carta ela é boa. Não é o lixo que eu tinha pensado, né? Eu tenho que às vezes parar e ler certinho a carta, né, Guma, seu retardado. Mas então aí está essa carta aí, é bem interessante, né? Não é absurda, mas ela é boa. Porque você pode fazer, se for um deck que você não liga de descartar, ou até mesmo você quer descartar, então você consegue por 2 manas só fazer o oponente e você mesmo descartar 2 cartas. Com Madness, né? Como eu falei, essa carta aí pode ser bem útil, né? E às vezes no Torch você não tem nenhuma maneira de descartar, então com isso aqui você pode se ajudar a descartar também, né? Não acho que vai ser main deck do Torture, mas é uma carta que é interessante para você poder usar. Temos então aqui Orcish Hellraiser, né? Uma incolor, uma vermelha, 3/2, Orc Guerreiro. Ele tem eco de uma mana vermelha, se você não pagar na próxima manutenção vermelha, ele morre. E Orcish Hellraiser, quando ele morre, ele dá 2 de dano no jogador ou Planeswalker. Não temos Planeswalkers, então dá 2 de dano no jogador. Meu amigo chegou e me mandou e falou, nossa, esse aqui vai substituir o Keldar Marauders. Daí eu pensei no primeiro momento, poxa, é verdade. Só que dependendo da situação, o Keldar Marauders é melhor, porque ele consegue atacar um turno e morre e vai dar 1 de dano sempre, né? Porque se esse cara foi exilado, tu baixou, e o cara vai lá e dá um unmake, ele não morreu, então ele não vai dar 2 de dano. Ah, Goma, mas ele fica na mesa, se eu pagar vermelhinha e vai ficar batendo 3 toda hora. Tudo bem, mas ele é 3/2. Troca fácil, que vai dar os 2 de dano, beleza. Mas ele consegue baixar normalmente, se ele for 2 manas 3/2, o cara bater com 3/3, tu bloquear ou tu dar um champ block num bicho do cara, ele vai ser igual ao Keldar Marauders, beleza. Mas eu acho que ainda o Keldon pode ser um pouco melhor, porque ele garante aquele 1 de dano quando entra e ele consegue atacar. Já esse aqui, e com Coward Skyfisher e tal, já esse aqui o Echo, então se você juntar os 2 custos, o Echo mais ele, então tu tá pagando 3 manas, né? 2 manas pra baixar, mais uma, tudo bem que uma mana de Echo não é uma coisa impossível de, só gastar uma maninha aqui, mas pode fazer diferença. Talvez num deck de Goblins, do que eu falei, Rakdos, que também usa aquele vampiro, que toda vez que morre uma criatura drena 1, ele pode ser interessante, mais uma aquisição junto com o Keldar Marauders, fazer um deck mais... Talvez ele seja uma aquisição junto. Pode ser uma aquisição. Mas eu não... Ainda é cedo pra dizer se ele substitui ou não o Keldar Marauders. Pode ser que ele substitua, mas eu não... No início eu falei, nossa, sim, ele vai substituir, mas agora eu já tô mais... Não, pera. Tem vários aspectos que ele pode ser melhor e tem vários aspectos que ele é pior. E vamos falar então aqui de alguns ninjas, né? Os ninjas estão chegando, sim, spoiler. Ninjas, eu achei alguns ninjas bem bons. Temos aqui o Azra Smoke Shaper, 3 genéricas, uma preta, 3/3. Azra Ninja. O que é um Azra? Não faço ideia. Ele tem ninjutsu de uma incolor e uma preta, né? São várias habilidades diferentes. Nossa, cada uma tem que explicar, porque geralmente quando é de uma edição, tu explica a habilidade no início do vídeo e depois é só falar, tem aquela habilidade, pronto. Aqui tem que explicar cada uma porque são várias, essa edição aqui trouxe milhões de habilidades diferentes. E ninjutsu é o seguinte, quando uma criatura ataca e ela não é bloqueada, se você pagar o custo de ninjutsu, você volta essa criatura que não foi bloqueada para sua mão e coloca essa criatura de ninjutsu no lugar. Meio que ela troca de lugar. Basicamente é isso. E ela não pode ter sido bloqueada, né? Depois da declaração de bloqueadores, não foi bloqueada essa aqui, volta ela pra mão, pagando um ninjutsu aqui, né? Tem que ter uma criatura, porque tu não pode botar ninjutsu. Nenhuma criatura bateu, nenhuma criatura tá sendo bloqueada, então eu posso botar. Não, tem que ter uma criatura atacando, não bloqueada, volta pagando seu ninjutsu. E no caso aqui é uma incolor e uma preta. É bastante coisa. E é uma incolor e uma preta, e você ela entra no lugar atacando, claro. Eu não falei isso. Ela entra já batendo no lugar, não entra só em pé, sem bater.
Ela entra atacando no lugar. E essa criatura aqui tem a habilidade de quando entra em campo, a criatura que você controla ganha indestrutível. Que é um pouco diferente das habilidades de ninjutsu que a gente conhecia, que geralmente os ninjas eles faziam habilidade quando causavam dano no oponente. Como o Ninja of the Deep Hours, quando ele causa dano no oponente, você compra uma carta, certo? Esse aqui é quando ele entra, então, ou seja, você bateu com 2 bichos. Um tu sabe que meio que vai morrer, ou bateu com 2 bichos iguais. Eu vou dar o exemplo clássico de 2 fadinhas 1/1. O cara tem uma fadinha 1/1 também, ele vai bloquear uma delas. Tu vai lá e aqui passou, tu faz um ninjutsu de 2 manas e coloca na mesa. Quando ele entra em campo, tu faz a sua fadinha ganhar indestrutível. As duas que estão brigando ali, a tua vai ficar indestrutível. Você mata dele e ainda fica sobrando a sua fadinha que tá atacando. E esse aqui 3/3. E ele é 3/3, ele é gordo. Ele não pode ser bloqueado por Algures e Core Skyfishers e afins. Ele é bem gordo. Por isso eu gostei bastante dele. Mas ainda não está no top 5. Vamos lá. Eu acho que aqui já estamos no top 10. Ele ficou na beirada do top 10. Mas se você discordar do meu top 10, pode comentar aí embaixo. Eu não sou a voz da razão, eu não sou o perfeito. Beleza? Eu botei o top 10 baseado no que eu vejo que pode jogar ou não. Beleza? É só speculations. Confesso que também não fiquei 1000 anos imaginando meticulosamente como é que ficaria o top 10. Eu só achei, essas aqui são melhores, essas aqui são piores e tal. Mas eu gostei bastante daquele ninja. Quase coloquei ele sim no meu top 10. Beleza? Temos aqui então, no nosso top 10, o Pondering Mage. Sim, esse cara quando saiu todo mundo não parou de falar dele. Meu Deus, olha só, um Ponder, é um bicho que entra e faz um Ponder. Beleza, massa. 5 manas, 3/4, pesado, mas mesmo assim ele é bom porque você consegue reduzir o custo, porque olhando no formato tem o familiar. Então você consegue fazer ele por 4 manas, 3/4, ou às vezes 3 manas, 3/4, flicker nele, pode fazer ele ficar bem bom, né? E quando o Pondering Mage entra em campo, você olha as 3 cartas do topo do seu deck e você pode embaralhar o deck. É um Ponder, né? Tá aí o Ponder. 5 manas, 3/4, Ponder. Que é um corpão. Ele para muita coisa. 3/4 é muito gordo. É muito gordo. E tá aí. Mas eu achei ele bem legal e eu acho que ele vai ver jogo sim, né? Capaz de ele jogar sim no Tron. Maldito, mas é possível que ele jogue sim nesse Tron, porque ele é uma criatura bem forte e vai jogar, eu acredito. Beleza? Falando em Tron, meu Deus, Guma, você só fala de Tron, mas eu não poderia deixar de falar dessa land que, sim, vai substituir todas as Shimmering Gritos, todas as cartas desse estilo dos decks de Trons. Cave of Temptation. Ela é um terreninho que adiciona uma incolor e ela vira pagando uma genérica, você adiciona uma mana de qualquer cor, ela filtra. Igual um Prophet Prism, igual uma Shimmering Grotto. Só que essa aqui, além disso, ela tem uma habilidade que, já que o terreno faz a mesma coisa, por que não adicionar isso? Paga 4, vira e sacrifica a Caverna da Tentação. Você bota 2 marcadores mais um na criatura alvo. Então você pode sacrificar isso aí, botar no seu Muldrifter que vai no Tron, ou na sua barreira para deixar ela 2/6 e bloquear um Gurmag do oponente. Ou deixar o seu Dinhova Horror 6/6, ou deixar o seu Lamog Crusher 10/10, por que não? Por que não? Só pode ativar isso aí como Sorcery. E além disso, essa land vai pro cemitério, então você tem um alvo válido pro Pulse of Murasa. Maldição. Tron tem mais uma... Tron agora tem outro land, que é melhor. Maldição! Mas, é claro, não é aquele land que vai dar um up absurdo, porque Tron não é baseado em terreno, não é baseado em criaturas. Então, Tron não é baseado em terreno, essa frase ficou boa. Tron não é baseado em criaturas. E não vai ser uma coisa de, nossa, toda hora ele vai botar o marcador. Mas isso aí é sim um plus. Se o deck já era chato, agora imagina com este mínimo aumento. Então, vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? Por isso, então, ela tá no meu 9º lugar. Em 8º lugar, temos aí, então, outro ninja. Que eu fiquei muito em dúvida de qual dos dois eu colocava nessa posição. Eu até pensei em colocar o outro ninja em 10º e assim por diante, mas... Temos aí Moonblade Shinobi. 3 genéricas e uma azul. Ela é um humano ninja, né? Não é um Azra. Não sei o que é isso, alguém me explica. 3/2. E ela tem ninjutsu de 3 manas. O ninjutsu dela é um pouco maior, mas eu achei a habilidade dela melhor. Ainda mais porque ela é azul. Ou seja, a outra tem uma habilidade que eu considero melhor pelo ninjutsu, porque é 2 manas, né? Só que ela é preta, então ela vai te fazer ter que usar um deck UB. Porque criaturas
ninja, no Pauper pelo menos, se beneficiam mais se forem azuis. Não sei se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio. Essa carta custa um pouco mais o ninjutsu dela, e a habilidade talvez não seja tão absurda, mas como ela é azul, ela pode ser mais utilizada nos Mono Blues do que o outro, né? Para outro ter que ser adicionado, você tem que colocar mais uma cor no deck. É bom às vezes, claro, o B. Delver provou isso, mas não sei se aquela é melhor do que essa, porque essa aqui, por ser uma habilidade também azul, e não é tão impossível, ela custa 3 no ninjutsu, né? De você voltar uma criatura não bloqueada e botar ela atacando no lugar. Ele é 3-2, ele é menor do que aquele cara, ele não é 3-3, mas mata muitas das criaturas que aquele cara mata também, né? Tudo bem que se ele for bloqueado por um Core Skyfish ele vai trocar, aquele lá ele mata, ele não troca. E esse cara tem a habilidade de, quando ele dar dano de combate no oponente, no jogador, você não vai mirar em você mesmo. Você dá dano de combate no jogador, cria um token 1/1 de ilusão com voar. Ou seja, tu cria criaturas 1/1. Então tu consegue ter mais criaturas na mesa, ajuda pra bloquear o deck Delver inimigo, salva de Chainers. É 1/1, morre pra Electricity, mas beleza. Aquele outro dá o Indestrutível, que no combate... Eu acho que os dois são tão bons quanto, mas esse aqui eu achei um pouquinho melhor, beleza? Porque criar um token de ilusão que, às vezes você abre mão, por exemplo, turno 3, né, que seria nesse caso. Você bateu com um bichinho, tu voou lá, 3 manas, voltou esse bicho... E se você não tiver mana pra baixar ele de novo, essa ilusão consegue bloquear. Então numa guerrinha de ninja, você consegue com aquele token meio que dar o champ block pra evitar que tome o ninja na volta. Então eu achei que deixar um token vale mais a pena do que deixar indestrutível no momento. Beleza? Espero que vocês entendam isso aqui. Claro que é a minha opinião, né? Essa aqui é só a minha humilde opinião. Pode ser, sei lá, vai que eu estou esquecendo de alguma carta absurda. Eu juro que eu tentei ver todas as cartas da edição, né? Espero que eu tenha... entendido elas também certinho, né? Porque como eu comentei, teve uma carta que eu li no início que eu achava que era uma bosta, que eu fui ver, pô, pera, não, ela é boa. A carta preta lá. Então temos aqui, em 7º lugar, Ephemerate, que é uma arte bem legal do leão ali, né? Sendo cortado naquelas máquinas de papel, de cortar papel, tá ligado? Ephemerate, uma mana branca, instantâneo. Exila a criatura alvo que você controla e depois retorne-a em campo de batalha sob o seu controle. É um blink de uma mana, beleza. Temos aquele... como é que é? Tá aí na tela. Também faz a mesma coisa. Porém, essa carta aqui tem rebound. E no Magic, muitas coisas absurdas são diminuir custo ou fazer mágicas de graça. E rebound, como a gente comentou no início do vídeo com aquela carta verde de botar elefante, você pode, no início da sua manutenção, jogar essa carta de novo, sem pagar o seu custo de mana. Então você tem dois Ephemerates. Você joga um no seu bicho... Você deixa ele exilado, no início da sua próxima manutenção você pode jogar em outra criatura ou até mesmo na mesma que você usou antes. Guma, essa carta é interessante, mas por que você acha ela tão boa? Por causa do Tetmos High Priest. Esse cara aí tem mostrado que tá crescendo demais no Pauper. O Tetmos High Priest, essa criatura é muito forte. E, ironia ou não, esse cara é um leão. E lá é um, né? Então, o Tetmos High Priest... Se você der alvo nele, você volta uma criatura do seu cemitério. Então, se você tiver na sua manutenção podendo não ter que abdicar de usar suas manas naquele turno, ainda mais num deck, por exemplo, como um heróico ou no W que estava sendo usado bastante com o Seeker of the Way, você poder fazer essa mágica de graça e de voltar a outra criatura, então para decks com mais grind, essa carta eu achei bem legal. E claro, a primeira vez que você usar, às vezes você vai fazer só para salvar um bicho teu aleatório. O cara bateu, você mata esse Seeker of the Way. Não, salva aqui, né, pra evitar que ele morra. Ou às vezes você deixa morrer e você faz no teu Tetmos e volta com isso. E no outro turno, você dá de novo no Tetmos e volta outra criatura e fica nesse loop infinito. Então eu achei essa carta bem interessante por uma mana só, né? Aquela outra carta de uma mana que tá aí na tela que eu esqueci o nome. Várias cartas eu esqueci o nome, desculpa aí, mas é muito nome pra decorar. Mas então... você pode ter por 2 vezes essa carta e aquela carta já é forte, então essa aí eu acho que vai ver jogo sim, beleza? E num deck de Blink também, né? Você pode blinkar milhões de coisas com essa carta e ainda ter a habilidade de rebound. E temos aqui então, na portinha do top 5, no top 6, temos aí então uma carta que eu acho que foi o Professor que fez o spoilers dessa carta. Uma carta que é muito legal. Geomancer's Gambit. Parece que os caras já estavam pensando realmente no problema do futuro Tron. 2 genéricas, uma vermelha, Sorcery. É um Story Rain. Destrói o terreno alvo.
Porém, o controlador daquele terreno pode buscar no seu deck por um terreno básico e colocá-lo em campo de batalha. E é isso. E compra uma carta. Então é um Stone Rain que eu compro uma carta e o cara busca um terreno básico. Ah, mas que droga, o cara vai buscar um terreno básico. Mas mesmo assim você vai se livrar de muitos decks, por exemplo, você pode destruir uma Bounce Land, então o cara perde um terreno e você compra uma carta. Não é aqueles, sabe, muitos dos problemas de decks de Land Destruction era que você ficava com carta morta de LD, e essa aqui pelo menos, como ela te dá um draw, você consegue, ela só é um extra, você fez o cara perder um terreno ou aquela land importante, que no Tron seria muito forte, né? Destruir aquela torre de Urza ali, agora ele não tem o Tron, e ele vai buscar uma land. Nos Trons, poucos eu vi até hoje utilizar em terreno básico. Eu até achava meio ruim usar. Eu usava uma ilha no Tron, e eu achava horrível, porque, nossa, pô, eu queria tanto que isso aqui fosse uma Shimmer Grotto. Tanto que eu comecei a não usar ilha e 4 Shimmer Grottos. Mas agora, isso vai forçar o Tron a usar terrenos básicos nos decks, igual no Modern os caras usam terreno básico por causa de Path da outra land lá, de Ghost Quarters e etc. Isso força o cara a ter que botar terreno básico. Então, se o Tron tiver que usar terreno básico, às vezes ele vai começar a pensar, pô, vou ter que botar 2, porque se eu tomar 2 isso aí, ou às vezes vier com ele o terreno básico na mão, eu tenho que ter pelo menos um terreno pra valer a pena, senão isso aqui é só um destrói terreno do Tron, o cara não buscou e tu dá um draw, é absurdo daí. Aí sim. Só que eu já tô pensando adiante, por isso que essa carta não é top 1, né? Senão seria top 1. Se ela destruísse o terreno, o cara não, né? Se o Tron não tivesse como usar terreno básico, mas ele pode colocar uma ilha, que é geralmente a cor mais importante do deck do Tron. Mas isso vai forçar ele a colocar terrenos básicos no deck, o que vai deixar o deck menos consistente. Não concorda? Ah, droga, comprei a Shimmer Grotto. Beleza, faço aqui o Pulse of Murasa, faço o Muldrift, faço qualquer coisa. Porque mana incolor ele vai ter de rodo, vai ter um monte. Então, ah, droga, preciso de mana verde pra fazer as fogs, comprei ilha. Droga, entendeu? Então isso aí vai forçar ele a usar terrenos básicos. Ah, Goma, mas isso aí se eu destruir ele vai buscar exatamente o terreno básico que ele quer. Mas cara, se ele botar 3 terrenos básicos, um verde, um vermelho e um azul, é exatamente o que eu falei. Vai estar no lugar de um terreno que adiciona mana de qualquer cor, e um momento do jogo vai ficar menos consistente o deck dele. Claro que ele tem mapa, mas ele geralmente usa o mapa para buscar as lands de Tron. E sem contar que isso aí dá um draw. Ah, destrói aqui a Bounce Land. Não vamos falar então de tanto sim de Tron. Ó, o B-Control, o cara destruiu o land ali, o cara buscou um pântano, aí eu dou um draw. Esse draw aí já é muito bom pra você continuar jogando. Em vez de ser, droga, LD, vai. Ah, LD, vai. Sabe? Claro que, ah, meu Deus. Contra Tron, LD é bom. É melhor do que LD, draw e droga, não é outra coisa. Mas o draw, com certeza, vocês já ouviram falar que o draw é a melhor coisa do Magic. Então, na pior das hipóteses, você pode usar esse destrói terreno no seu próprio para buscar a land que falta. Assim, ah, tô de LD, RG, verde e vermelho, e só veio vermelho. Sei lá, dou na minha própria floresta aqui e busco uma... Dou na minha floresta não, dou na minha montanha e busco uma floresta para poder continuar jogando. É óbvio que essa é a pior das hipóteses, é a mesma coisa que dar PF no seu próprio bicho, mas acontece. Mas eu achei legal porque você consegue destruir a land do Tron. E se o seu oponente tiver de Tron e não tiver ligado nessa carta, que eu acho meio difícil, porque essa carta deve ter entrado no spotlight de muita gente aí. Então, se ele não estiver usando terreno básico, você simplesmente destrui um terreno e comprou uma carta. Olha só que incrível, né? Então, vamos ver aí. Eu espero muito que essa carta acabe substituindo muitos sideboards. No Burn não vai substituir o Molten Rain, porque o Molten Rain dá dano. Essa aqui não dá dano, né? Só o Draw. Que, tudo bem, no Burn você vai comprar um Burn, que também é dano, mas não vale a pena. Só que em Index, e ela é uma vermelha só. Eu achei ela bem interessante, né? Por isso que ela está aqui sim, na portinha do top 5. E em quinto lugar, uma carta que no início não estava, mas eu comecei a rever o potencial dela e ela é muito forte. Winding Way. Uma incolor e uma verde, Sorcery. Você escolhe criatura ou terreno. Você revela as 4 cartas do topo do seu deck e pega todas as do tipo escolhido para sua mão. Num deck de elfos, 4, tu vai sempre falar criatura. 2 manas. É um Lead de Stampede por 1 mana a menos que olha uma carta a menos, mas 2 manas no... Você pode adicionar. Você pode fazer 4 Lead de Stampede no deck e 4 Winding Way. Você pode tirar os Distant Melody e deixar o deck monogreen e não ter a chance de zicar com Distant Melody, ou fazer 4 Lead Stampede, 4 Winding Way e 2 Distant Melody, não precisa ter que focar tanto assim, porque essa carta por si só no deck de elfos vai muito bicho, 12 ou 13 terrenos, a chance de você achar muitos bichos com isso aqui é gigante. E também em outros decks que você queira
por exemplo, um deck baseado em voltar terreno do cemitério, você pode fazer, escolhe a criatura, daí os terrenos você mila, aí você fica reutilizando, ou você faz o contrário, preciso de Tosicado, pega esses terrenos. Eu acho que essa carta aí, mas óbvio, principalmente para criaturas. Então, teve algum amigo que comentou, montei um Fractus, acho que vou tirar o Leeds Stampede e vou colocar o Winding Way. Eu acho até melhor no Fractus o Winding Way, porque 3 manas no Fractus é muito pesado. O deck é quase todo na curva 2. Então essa carta aí vai substituir, eu acho que no Fractus o Leeds Stampede, e talvez seja uma aquisição no Elfos, que já é um dos decks que eu acho um dos mais dominantes do formato. Não o mais, mas um dos Tier 1 do formato, certo? Então essa aí pra mim é o top 5, meu 5º lugar. E essa carta é muito forte. E você bota todas elas, você coloca o resto no cemitério, às vezes você faz o contrário então. Num Reanimator, você pega os terrenos, porque você geralmente prefere os terrenos na mão e os criaturas no cemitério. Então você pode fazer um tipo de interação aí bacana, certo? Então vamos para o 4º lugar, mas essa aí eu acho que vai jogar sim no Elfos com certeza. E em 4º lugar, uma que no primeiro momento pra mim era a melhor carta da edição pro Pauper. Só que depois eu fui revendo, e eu achei que talvez ela não seja tão absurda assim, porque ela é mais restritiva para jogar em determinados decks. Ela não vai jogar em todos. Tudo bem que, tô olhando aqui o meu top 3, não vão jogar em todos os decks essas cartas, mas essa carta aqui ela é mais restritiva, certo? Archon Astrolabe. Uma mana nevada. Eu acho que é a primeira carta da história do Magic, ela e mais algumas que vieram nessa edição, uma das primeiras, com esse custo de mana, tem que ser uma mana nevada. É um artefato nevado, que tá dizendo ali no texto, esse símbolozinho de neve ali tem que ser pago com uma mana nevada, ou seja, somente com ilha nevada, planície nevada, qualquer cor pode baixar esse artefato desde que o terreno seja nevado. Ou se você usar o elfo que adiciona uma mana incolor, o Boreal Elf, uma coisa assim, tá na tela. Esse elfo também, ele adiciona mana nevada, porque ele é uma permanente nevada e ele adiciona uma incolor. Esse elfo também adiciona mana nevada, então você pode baixar isso com esse elfo, beleza? Então eu vou botar no elfos, não, só tô dando um exemplo, né? Se uma permanente virar pra adicionar mana e ela for nevada, ela adiciona mana nevada. Então tá ali, E esse terreno custa uma mana nevada, quando ele entra em jogo você compra uma carta. Ele tem a habilidade de vira, paga uma de qualquer cor, né, uma genérica, vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Ou seja, é um Prophetic Prism de uma mana só. E Prophetic Prism é uma das cartas que eu tenho comentado pra galera, principalmente aí nas lives, eu sempre tenho comentado que é a carta que, se me perguntassem, Guma, qual carta você quer agora, depois desses últimos banimentos, que seja banida em sequência? Eu tinha pensado no banimento das lentes de Tron, né? Que poderia ser um banimento justo, já que o Tron eu acho que vai começar a dominar o formato, né? Espero que não, mas se acontecer eu acho que vai ser o Tron o deck dominante. E eu pensava, não, tem que banir as lentes de Tron. Só que daí eu comecei a parar pra pensar, eu acho que foi alguém no chat que comentou, tem que banir Prophetic Prism. E eu comecei a parar pra pensar a verdade, porque o Prophetic Prism é a carta que faz o Boros Monarca jogar mais, porque ele ajuda na justa base de mana. Ele é um artefato que volta pra mão pra você fazer com o Core Skyfisher. Você pode botar outros artefatos de 2 manas que entram em down draw, mas o ajustar a base de mana no Boros ajuda. É um up que ajuda demais na consistência do deck, certo? Você consegue às vezes equipar com 2 planícies e um prisma e fechou, eu vou ganhar esse jogo. Agora, o Tron é a mesma coisa. A melhor carta, pergunta pra qualquer jogador de Tron. Qual é a melhor carta do seu deck? Prophetic Prism. E é uma carta que você não entra com sideboard só por causa dele. Vou entrar com essa carta pra destruir o Prophetic Prism porque eu ganho o jogo. Não. Você pode destruir no início do jogo e pode prestar atenção. Muitos jogos que você ganhou foi porque você destruiu o Prophetic Prism do Tron ou do Boros Monarca. Ou às vezes do BW, às vezes usa Prisma porque usa Core Skyfish, então pra ter esse drawzinho. Então, por isso que eu tava comentando que essa seria a carta mais forte da edição. Porque você por uma mana, um Prophetic Prism, só que é uma mana nevada. Então, eu já tô comentando isso agora, porque eu pretendo fazer um vídeo falando sobre cartas que eu quero que possivelmente sejam banidas, e eu quero muito falar sobre o Prophetic Prism, porque eu acho que é a carta mais forte do Pauper no momento, porque ela é absurda por si só. 2 manas de qualquer cor, ela já dá o seu draw, e ela filtra pra qualquer cor. E você pode reutilizá-la voltando pra mão e comprar carta no Magic. Vocês sabem, Magic, comprar carta, né? Ancestral Recall tá aí pra isso, né? Das 5, qual que é a melhor, né? Mas beleza. Então essa carta aí eu quase botei no top 1 por causa disso, mas daí eu fui ver além de nevada, então não é tão absurda assim, beleza? Sobre Prisma depois a gente conversa mais e tal, etc. Então, e
vamos falar então agora sobre a próxima carta, que seria o meu top 3. Então, só voltando aqui. E a arte, eu adorei essa arte do Arkham Astrolabe, sei lá. Parece o... Na verdade, agora que eu parei pra pensar, parece o planeta diário do Super-Homem. Na época dos gibis. O planeta diário fica em cima do negócio de jornal onde o Super-Homem trabalha. Mas enfim, essa carta aí eu acho que vai jogar bastante. Quase que eu já pulei da carta, eu nem falei de onde ela joga. Falei tanto do Prisma. Essa carta eu acho que vai jogar sim em decks estilo Snow Go, que é um deck que é um 5 Colors Control, que não tinha espaço para botar o Prophetic Prism, porque no deck 2 manas era muito pesado, porque o deck ele não faz tanta mana, o Snow Go. Ao contrário do Tron, ele consegue abrir mão de fazer bastante mana e usar esse prisma para filtrar suas manas, que é mais importante. E o Snow Go ele é mais ou menos um UR Control com splash pro verde e pro preto e o sidezinho o branco, né? Então ele não precisava tanto do prisma para continuar jogando, só que com uma mana você poder fazer isso em turno 1 e sempre ter mana de qualquer cor. Eu acho que no deck no deck do Snow Go esse artefato aí pode ser que jogue. Em alguns decks tricolores de mais controls, por exemplo, um Jeskai, um Grixis, né? Pode ser que esse artefato jogue bastante. No início do Pauper, o Grixis usava Sinete, não existia prisma. Então os Sinetes eram bem utilizados e usavam já lentes nevadas com Scred. Então isso aí. E ele também cresce o Scred, eu tinha quase esquecido disso. Ele cresce o Scred, porque o Scred, no texto do Scred está escrito: dá 1 de dano para cada permanente nevado que você controla. Ou seja, não é só terrenos nevados. Isso aí é uma permanente nevada. Então se eu tiver 3 terrenos e isso aí, eu consigo dar 4 de dano com o Scred. Né? Então eu posso virar... Eu tenho 3 ilhas nevadas e esse artefato. Eu viro uma ilha nevada, filtro o vermelho e faço o Scred para 4. Olha só que loucura. Então essa carta aí eu achei sensacional por causa disso, mas o custo dela ser nevado, o que faz ser melhor para evitar de ela não jogar no Tron. Porque imagina se isso aí fosse uma incolor por si só. Daí o Tron ia... né? Daí o Tron... Meu Deus, daí eu abandonava o Pauper. Então vamos continuar. Temos aqui então em terceiro lugar, eu botei ela em terceiro porque eu acho que ela vai ser mais utilizada em mais decks, principalmente no sideboard, que é a Shenanigans. Eu sempre usei esse termo porque significa doideiras, né? Seria mais ou menos essa... Viu? Alguma tradutora é o melhor. Mas seria isso, mais ou menos aí, doideirinhas. Shenanigans, é isso, doideiras. Uma incolor, uma vermelha, não é exatamente isso, eu esqueci, eu sou um péssimo apresentador, mas Shenanigans seria mais ou menos doideiras. Uma incolor, uma vermelha, destrói o artefato alvo, feitiço. E ele tem Dredge 1. Dredge você pode, ao invés de comprar a carta, não precisa ser a carta só do turno, porque no início do turno você compra uma carta, então você pode, ao invés de comprar a carta do turno, botar Dredge X, né? Então você bota X cartas do topo do seu deck no seu cemitério e volta essa carta do seu cemitério. Mas você pode, por exemplo, fazer um Ponder ou um Prophetic Prism e ao invés de você comprar uma carta, você pega uma carta do seu deck do topo e mila ela e volta essa carta do seu cemitério. Esse é o Dredge. Ou seja, num deck, por exemplo, como o Boros Monarca, se você quiser usar no lugar do Gorilla Xamã, é muito melhor, porque você consegue destruir mais artefatos, ainda mais que o deck dá draw para caramba com essa carta. E aí você mila ela, você pode descartar ela e reutilizar. Então, destruir artefato no Pauper é bem relevante, né? Porque você pode destruir... No Affinity você destrói qualquer permanente, tirando o Darksteel Citadel. Ela não é tão complicada de usar como o Gorilla Xamã, porque o Gorilla Xamã só destrói non-creatures. Então você destrói qualquer... você destrói Frogmite, você destrói Mirror Enforcer, você destrói Prophetic Prism. Você destrói os lands artefatos também. O Gorilla Xamã ele é bom pra caramba pra destruir vários terrenos, mas essa aí, por ela ter a consistência, você poder fazer por 2 manas, destruir um artefato aqui, faço outro draw, volto do cemitério e fica reutilizando, e você poder também, em alguns momentos, descartar, ou até mesmo quando você similar, né? Então você pode reutilizá-la do cemitério. Esse Dredge 1 não vai afetar tanto o seu deck, você não vai milar outras cartas muito boas. Se bem que pra muita gente até o Dredge, se fosse maior, era melhor pra poder jogar em BR Reanimators e etc, né? Mas é uma carta que com certeza vai ver jogo e vai estar em muitos sideboards, não é uma carta de main deck, óbvio, né? Mas ela é uma carta que vai ver jogo e com certeza vocês podem esperar que essa carta vai estar em vários sideboards a partir do dia do lançamento. Então destruir artefato no Pauper é muito relevante. Então essa aí tá no top 3, eu não sei mais o que falar sobre ela porque ela é incrível, beleza? Então vamos agora para o top 2, segundo lugar, medalha de prata. Temos aí então, eu falei
acho que o vídeo inteiro sobre essa tribo, que são as fadas. Fada aqui, fada isso, fada aquilo, fada isso. E essa aqui é uma fada incrível, que pode ser que substitua a fada marota, a Fairy Seer. Uma mana azul, 1/1, Flying, fada mago. E ela tem a habilidade de quando entra, dá um Visão 2, Vidência 2, Visão 2, Vidência 2, Scry 2. Que é você olhar as cartas do seu topo, do X, né? Então se você fizer Evidência 20, você olha as 20 do topo, mas não. A Evidência 2, você olha as duas do topo, você pode botar em qualquer ordem elas, tanto no topo do seu deck como no fundo. Então se eu quiser deixar as duas no topo em qualquer ordem, ou botar uma no topo e uma no fundo, ou as duas no fundo, então ela ajusta totalmente o seu draw futuro, né? Ela ajuda muito o Delver a flipar, então... Além disso, você pode fazer ela turno 1 e ninja turno 2. E eu acho que ela é melhor do que a fada marota em vários aspectos. Porque ela, quando entra, ela já faz alguma coisa. A fada marota, quando você baixa a primeira, ela não faz nada. Ela consegue garantir o ninja turno 2, beleza. Ela é uma fada para Spell Stutter, beleza. Mas essa aí dá o Scry 2. Agora, a outra, quando tem uma na mesa e você baixa a segunda, você compra uma carta. Mas muitas vezes eu lembro que eu tava indo jogar o campeonato de Legacy lá em Porto Alegre, na verdade em Novo Hamburgo. Eu sempre falo Porto Alegre, mas é Novo Hamburgo. E eu tava jogando com um Accumulated Knowledge no Miracles. E o meu amigo comentou, cara, tu acha que é melhor comprar várias cartas ou usar, em vez de 4 Accumulated Knowledge, usar 3 Preordens? Ou você escolher melhor o que você vai comprar? Aí eu pensei, pô, um monte de carta. Aí eu comecei a notar que muitas vezes o Scry 2 é muito mais relevante do que simplesmente comprar uma carta. Então esse Scry 2, além disso, ele vai ajudar a flipar o Delver. E você vai escolher melhor o que comprar. Você, olhou duas, no topo tem 2 terrenos e você não quer mais terreno. Você botar essas duas no fundo é muito mais importante do que comprar uma delas. E sem contar que a fada marota você tem que ter 2 dela na mesa. E é raro isso acontecer. Quando acontece, você já tá praticamente um jogo ganho, sabe? Não é aquela coisa... Porque se o cara mata... Você baixa a segunda fada marota e você mata uma delas com o trigger dela na pilha, a fada marota não resolve, porque tem que ter outra fada na mesa. Então essa aqui, por si só, ela já entrou e já fez o seu serviço. Eles não iam colocar Scry 2 e dar um draw, ou Scry, sei lá, Surveil. Surveil é até melhor. Então, eu acho que essa aqui, por si só, ela é melhor. Por isso que ela tá em segundo lugar, e eu acho que talvez ela, se ela não adicionar no deck, se o cara, sei lá, resolver tirar os Delvers e botar 4 Fada Marota e 4 Spell Stutter, pode ser que aconteça. Muita gente tá comentando, vou tirar os meus Delvers, meu deck vai virar fadas. Beleza, também faz sentido, já que você tem esses novos ninjas, então faz o B, aí coloca aquele ninja que daí é destrutível, o ninja que bota token. Então você consegue ter um deck mais consistente e sempre garantir o ninja of the Deep Hours turno 2, ou até mesmo se fizer o B, o ninja preto no turno 2. Então, eu acho que esse deck aí tem essa carta, com certeza vai jogar. Né? Eu imagino que ela vai jogar com certeza e até mesmo substituindo a fada marota ou adicionando. Beleza? Por isso que ela está em segundo lugar aqui. Então vamos agora... É engraçado que eu tenho a sensação de que teve cartas lá do fundo que eu comentei mais sobre essas aqui, mas é porque essas aqui você olha e fala, tá, ela é boa por si só, não tem muito o que explicar. Mas as outras, às vezes, por ser não tão boa, tem que tentar puxar e explicar por que ela é boa. E por que ela está nesse vídeo. E esse vídeo está longo, me desculpe, mas eu queria muito fazer um vídeo que eu pudesse falar de todas as cartas que eu achei legal. E então vamos aqui ao primeiro lugar. Né? Se você acompanhou todas as cartas dessa edição, você já deve estar imaginando qual que é. Temos aqui Defile, que eu não lembro qual é a tradução. Uma mana preta instantânea. A criatura alvo ganha -1/-1 para cada pântano que você controla. Ponto. Nossa senhora. Mono Black ganhou um presentão incrível com essa carta, porque é realmente essa carta aqui. No início do jogo você mata qualquer coisinha que tiver 1/1. Não mata o Needle Sentinel. Beleza, mas... ela vai substituir de certeza no Mono Black o Disfigure. Em outros decks eu acho que ela não vai substituir. Mas eu, por si só, eu acho que essa aqui sim é a melhor carta da coleção pro Pauper. Ela só joga provavelmente no Mono Black, mas é que eu tô querendo dizer, a relevância dessa carta, ela é muito maior, na minha opinião, na minha humilde opinião, do que as outras que a gente comentou aqui, porque ela vai dar uma chacoalhada total nesse deck. É um removal que é nível de Scred. Então, supondo que Scred não existisse, se eles lançassem Scred agora, o Scred no lugar dessas, supondo que o Scred não existe, lançassem Scred
e no lugar dessa carta. O Scred seria primeiro. Ah, mas o Scred só vai jogar em decks que usam terreno nevado. É a mesma coisa essa aqui, só vai jogar em decks que usem bastante pântano. Só que a relevância dessa carta no deck vai fazer ela ser muito absurda. -1/-1, mata criaturas indestrutíveis, mata criaturas que regeneram. E no deck como Mono Black, essa carta substitui o Disfigure, que é uma carta que você pensa, pô, será que eu vou usar tantos? Porque só vai ser boa no início. Essa carta sempre vai ser boa, a não ser que o seu deck seja um Mono Black que usa muito Bojuka Bog, muito Barra Morda, e às vezes você não vai ter tantos pântanos. Mas de modo geral, essa carta aí vai ser boa sempre. Tendrils of Corruption, que é 4 manas, dá X de dano igual ao número de pântanos e você ganha vida, ela é boa porque tem o adicional da vida. Só que por uma mana você poder matar qualquer criatura, no início você mata uma fada, um Delver, e no final do jogo você mata um Gurmag, é muito relevante. E essa carta com certeza é igual ao Scred que mata o Gurmag. Então muitos decks Mono Blacks eu acredito convictamente que vão crescer graças a essa carta aqui. E claro, talvez a fada, talvez o que destrói artefato, talvez o artefato nevado sejam um pouco melhores por jogarem mais decks, né? O vermelho ali com certeza vai jogar em todos os sides de vermelho, por exemplo. Mas eu achei essa carta aqui mais forte de modo geral, de modo por si só, como se fosse um Scred. O Scred, se estivesse aqui, seria sim a carta mais forte do que todas as que estão aqui aparecendo. Então, por isso então eu acho que essa aqui é o primeiro lugar, Defile. E talvez eu esteja dizendo essa carta porque eu gosto bastante de removals, então de repente eu esteja... né? Mas enfim, é minha opinião, desculpa. Se vocês gostaram desse top 5, top 10, sei lá, deixe seu joinha, comentem aí o que vocês acharam, comentem a ordem que vocês fariam, né, desse top 10. Meu top 10 então foi o Mago do Ponder, depois a Land do Tron, depois o Ninja Azul, depois o Blink pro Tetmos, aí depois em sexto lugar foi o LD, que dá draw e ainda faz o terreno, buscar terreno. Quinto lugar foi o Leeds de Stampede, uma mana a menos. Quarto lugar, o Prisma Nevado. Terceiro lugar, Shenanigans. Segundo lugar, Fadinha. E primeiro lugar, grande campeão, pelo menos para mim, Defile, que remove praticamente qualquer coisa no Mono Black. E não vai substituir, eu acho, o Disfigure em outros decks, porque nos outros decks não vai ser tão fácil de você ter muitos pântanos. O Disfigure ainda vai continuar jogando em outros decks. O P, Rakdos, BW... Mas, no Mono Black Control, essa carta vai reinar 4 no main deck de certeza, porque ela é incrível, beleza? Então é isso, este foi o meu vídeo de top 10, ele foi bem longo. Espero muito que vocês tenham gostado, deu bastante trabalho para fazê-lo. Mas eu gostei bastante de conversar sobre essas cartas, especular, claro, né? Pode ser que essa carta, meu Deus, Guma, você botou essa em primeiro, mas ela não é nada disso. Beleza, só joga no Mono Black, beleza, mas eu achei ela sim a melhor carta para se colocar aqui. Se vocês estão caindo de paraquedas aqui, não conheciam o canal, não sabia que ele existia, mas estão curtindo, considere se inscrever aí, que isso vai me ajudar bastante a crescer. Se você quiser ajudar o canal, também temos aí primeiro o link do Padrim. Também o like no vídeo ajuda aí a divulgação, mostre para os seus amigos. Muita gente tinha pedido esse vídeo, muita gente queria saber a minha opinião. Tudo bem que eu poderia simplesmente postar as cartas relevantes e falar delas, mas eu gosto de botar um top para pelo menos perder acabo perdendo um tempinho ali para montar quais seriam as 10 melhores, mas eu acho que fica mais legal para quando eu vou explicar da relevância das possibilidades. E claro, muitas vezes eu erro, né? Muitas vezes, não, quase todas as vezes eu erro qual carta vai jogar mais, e geralmente meu número 1 fica em 20º e a carta que eu falei que ficou em 8º ficou em primeiro. Acontece, mas isso eu acho legal, porque daí pelo menos me desafia a tentar sair um pouco da minha zona de conforto. Eu poderia só jogar aqui na cara de vocês, são as cartas são boas e etc, ponto final, mas eu gosto de botar um top 5, top 10, sei lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Nos vemos em breve, eu vou tentar trazer as outras edições que estão atrasadas aí, né? Top 10, top 5, sei lá. Mas é isso, ok? Muito obrigado mesmo. Eu já tô me delongando como sempre. Falou!